Boa noite, está entrando no ar aqui pela TV8, seu melhor programa de quinta. E olha, eu duvido que você encontre um outro melhor por aí. Só de quinta não, né, linda? O seu melhor programa da semana e da vida. Pagar de comedido uma hora dessa? Não dá. Trabalhamos com autoconfiança. Sim, o Chá do 5 começa hoje aqui na TV8 e assim como no YouTube, está servido para todos. Não só para todos, como para todes, né? Porque se existe um programa que vai abraçar todas as letrinhas, é esse daqui. Seja você o L, o G, o B, o T, o Q, o I ou mais, ou o que você quiser, você tá convidado para brindar com a gente todas as quintas-feiras. Se você não tá entendendo nada aí do outro lado, deixa que eu vou explicar pra você. O Chá do 5 surgiu em 2015 lá no YouTube e durante esses 5 anos já conversamos com muita gente interessante sobre os mais variados temas. Agora a gente chegou aqui na TV8 para continuar levando pra ti informação e diversão com aquele close bem dado que a gente adora. Olha, eu tô mega animado. E queres que eu te diga? Vais amar. Vai mesmo. O programa é assim, nós 4, você aí do outro lado e sempre um convidado aqui com a gente, que a gente carinhosamente chama de Quinto Sabor do Chá. Exatamente, só que nesse mês de setembro, só pra gente esquentar, a gente vai rever alguns dos programas de maior sucesso que a gente fez durante esses anos na internet. E em outubro, a gente estreia com tudo aqui no estúdio da TV8. E para começar essa nossa maratona de ótimos momentos, hoje nós vamos falar sobre o polêmico Politicamente Correto. A nossa convidada é a maravilhosa drag queen youtuber Lorelai Fox. Fique à vontade, afinal, o chá está servido para todos. Estamos de volta e é isso mesmo que vocês pensaram. Finalmente, Lorelai Fox. Finalmente, né? Finalmente. Essa belíssima reunião das amigas. Bem-vinda, meu amor. Gente, labutei pra trazer essa garota aqui, essa menina. Ai, nem falha. Eu vi que vocês iam lançar a nova temporada. Eu falei assim, se essas bichas não me chamarem... Eu só fiquei ali quieta esperando, mas estamos aqui. Obrigado por ter vindo. Seja bem-vindo ao chá. Obrigada a todos. Gente, o Politicamente Correto tá aí e nem todo mundo gosta muito dele, né? A gente sabe que tem gente que não gosta do Politicamente Correto. Alguns dizem que o Politicamente Correto está matando o humor e algumas formas de arte. Lô, o que você me diz sobre o Politicamente Correto? Qual que é a sua visão, a sua primeira visão? Quando a gente fala Politicamente Correto, o que vem à sua cabeça? Problema. Eu vejo um grande problema. Eu acredito muito que hoje em dia a gente tá com esse discurso politicamente correto e é uma coisa muito importante, é muito bonito. Pra mim, o maior problema com o politicamente correto é as pessoas não quererem estar disponíveis a ouvir a reclamação dos outros e pensar um pouquinho. Tipo, se a gente hoje em dia reclama de uma piada LGBT homofóbica, LGBTfóbica, é porque, peraí, hoje em dia a gente entende que aquilo pode ser um pouco problemático. E tudo bem a gente poder falar, sabe? Eu acho que a gente não pode também começar a tirar totalmente o direito de expressão das pessoas. Eu acredito muito numa coisa, todo mundo pode falar o que quiser, só que a gente tem que arcar com as consequências daquilo que foi dito. E hoje em dia a gente quer que tenham mais consequências as coisas que as pessoas estão falando. Puta textão, já lancei aquilo lá no começo. Eu achei legal que você falou em problema, pode causar um probleminha. É importante lembrar que esse problema, ele é sofrimento. Sofrimento, dor, agonia, sabe? Né? Que faz com que outras pessoas se sintam mal. Então, essa é a maior questão. Ninguém gosta de se sentir mal, gente. Fato, ninguém gosta de ter dor de barriga. Imagina se sentir deslocado no mundo. Não é verdade? Mas eu acho que também entra... Vamos fazer vários pontos de vista Sim, aqui. por favor. Não podemos ser politicamente corretos o tempo inteiro. Não, vamos ser incorretos um pouco. Jogar outras perspectivas. Sejamos incorretos um pouco. Se eu tenho amigos LGBTs e com eles eu faço piadas que as pessoas podem achar ofensivas. E aí, como é que isso funciona? Tipo, a gente zoa os viados porque a gente é amiga, a gente tá ali zoando. Sim. Por que pessoas de fora desse meio não poderiam zoar os viados? Gente, Por que a gente não leva sempre na brincadeira, a gente seleciona momentos... Ok, nesse momento eu levo na brincadeira, nesse não. Qual que é o critério pra selecionar isso? Só viado sapatão pode chamar viado sapatão de viado sapatão. É um mantra. É só Apenas. que elas concordam. Mas eu acho que essa licença poética, ela é meio tendenciosa às vezes. É assim, eu tive essa discussão muito forte com meu irmão. E é se perigoso. Recusa a aceitar. A gente já teve brigas homéricas, meu irmão, pensa eu tenho um irmão militar,
Aquela coisa. Você tem um irmão militar? Tem um militar, cara. Acredita? Jesus, A vergonha do irmão? Alô? E aí, tipo, mas por que eu não posso... E eu tentando explicar pra ele bem didaticamente, mas eu sou o irmão mais novo, com o irmão mais velho é sempre um problema, né? Porque o mais novo parece que nunca tem voz. E explicando que, olha, a partir do momento que você, que não faz parte do universo, você carrega já, dentro da sua fala, já carrega um tom pejorativo. Porque eu tento explicar ali, não, mas quando eu tô lá chamando meus amigos de viado, não sei o que, né? Não, eu tô brincando, é uma forma de carinho. Eu falei, sim, já foi pesquisado isso. Isso é uma forma, de fato, de carinho entre homens héteros. O xingamento, a brincadeira, isso às vezes aproxima pela falta de usar palavras realmente carinhosas. Eu falei, só que você, no fundo, está, sim, usando como pejorativo. É porque você entende que é engraçado falar que é viado. E aí eu tentando explicar, e eu falei, não adianta, você vai poder brigar comigo se você quiser, mas a regra básica é essa. Eu, por exemplo, quando um tio meu fazia alguma piada gay, que era pejorativa, eu falava assim, tio, o senhor gosta de ser chamado de broxa? O senhor gosta de ser chamado de corno? Você acha legal? Você acha engraçado? Entendeu? E sua mulher? E aí? Essa vagabunda aí, entendeu? O senhor acha legal? O senhor acha bacana? Então eu fui trazendo pra realidade deles, sabe? Sim. Eu fiz isso e, funcionou. Hoje em dia, ninguém, sabe? Todo mundo toma maior cuidado, mas assim, eu levei, eu não gritei, não fui esbravejando nem nada, entendeu? Eu fui trazer pra realidade deles como eles se sentiam. Sementinha. Exatamente. Gosto assim também. Eu acho que a maneira mais fácil de você criar empatia mesmo entre as pessoas é dando exemplos que elas consigam se colocar dentro do lugar, entendeu? Sim. Empatia. Você faz com que ela sinta. Claro que ela nunca vai se sentir exatamente igual, mas ela se coloca meio na mesma condição. Eu acho que isso é muito importante. E é uma coisa que às vezes a gente deixa passar. O que eu vejo bastante, eu faço bem parte do meio LGBT e das problematizações desse nosso meio. Mas eu vejo muito viado, por exemplo, falando que o negócio do turbante já é um exagero. Mas vai dizer o que é apropriação cultural, que é outro tema super polêmico e complicadíssimo. E que é difícil da gente entender. Sim, a gente sim. acha que é uma problematização à toa, mas daí eu penso assim, quando eu não entendo a problematização do outro, eu penso, putz, ok, eu não sei se isso faz sentido, pra mim não faz. Mas se essa pessoa tá lutando tanto pra que aquilo faça sentido... Alguma razão há. Alguma razão. E é tão importante pra mim, que sou branco, querer usar um turbante. Será que é tão importante pra eu querer fazer uma guerra contra um monte de gente que tem a razão delas, né? Tipo, eu acho que existe um orgulho ali, uma coisa que as pessoas não querem ceder. Ao que a gente chama de politicamente correto, mas eu acho que é só você, sei lá, ouvir mais o outro e entender o que hoje em dia faz mal, né? E o que faz mal hoje em dia talvez não seja o que faz mal amanhã, enfim. Essas coisas mudam bastante. E o problema é esse momento que isso tá muito forte no Brasil, né? O politicamente correto, ele nasceu na década de 70. E como começou? Na verdade, esse termo tem a ver com inclusão. Que era você não tirar sarro de minorias, de pessoas que se sentiam, de alguma forma, reprimidas na sociedade. E a gente, falando dessa questão de repressão, a gente fala muito de humor. Às vezes o humor, ele reprime. Mas o humor também pode ser um engate de liberdade, de expressão e tudo mais. Aí eu vou lançar a pergunta no ar e vocês me respondem. O humor, ele tem limite pra vocês? Vocês acham que existe um limite que tem que falar assim, não, pera, agora foi it's too much? Eu acho que o limite do ser humano, de forma geral, deve ser o respeito. Ponto. Mesmo no humor, eu acho que quando a gente... Gente, todo mundo já fez uma piada racista, sexista, misógina, humor negro, homofóbica. É óbvio que sim, porque a gente não tá falando, vamos transformar os seres humanos em santos, porque isso não vai acontecer. Mas existe essa questão do respeito, que é exatamente o que você falou sobre a questão da apropriação cultural. Se eu percebo que a minha forma de humor, ela vai afetar uma pessoa ou 1 milhão de pessoas, eu tenho que tomar cuidado na forma com que eu vou fazer. Será que existe só um tipo de humor e você precisa ofender outras pessoas para fazer humor? Não precisa. Humor essa é a fórmula que foi aí. aprendido, né? Acho que precisam se reinventar os humoristas um pouco. E isso é um grande problema. Sabe? É que também a questão do respeito, ela é muito subjetiva, muitas vezes. Porque existe uma limiar. Às vezes a pessoa, pra ela não vê aquilo como uma falta de respeito. Ela não vê aquilo, porque ela não entende a realidade do outro. Não estou dizendo que é certo ou errado. Mas é porque ela não se vê, não se coloca no lugar do outro. Então, às vezes, pra ela não parece
é falta de respeito. E é por isso que existe humoristas que às vezes extrapolam um pouco, talvez porque eles não vejam como uma falta de respeito. Mas o que acontece hoje, gente, é que eu vejo particularmente o humor como uma ferramenta de educação. Principalmente na TV, que o brasileiro se educa pela TV. É pela novela que ele vai saber qual é a tendência da moda, como vai lidar com um problema tal, não sei o quê, porque é por ali que ele se educa. Então, hoje em dia a gente pega programas como o Zorra Total, que fazem vários quadros com alusões políticas, e não caberia, por exemplo, eles quererem divertir se tivesse uma piadinha racista ou uma piadinha homofóbica. Se você tá num stand-up, aí o cara pega e faz uma piada com alguém que é gordo. E tem uma pessoa gorda na plateia. E tipo, ela tá lá comendo a coxinha dela em paz. Ela vai ficar constrangida e vai se sentir mal. Acho que não cabe mais. Ah, é porque o humor é liberdade, não sei o quê. Tipo, não é assim, entendeu? Não é assim que funciona. As coisas mudaram e você precisa se adequar sim. Se você não quiser levar processos, se você não quiser ser hostilizado, entendeu? Porque as minorias realmente hoje em dia têm mais voz. Mas eu acho que tanto que hoje pra mim é como eu nivelo o humorista. Porque se você tem algumas piadas prontas e formas de fazer rir que a gente sabe, principalmente algum ator, a gente sabe que alcança, e muitas vezes alcança por esse lugar, que é um lugar já tradicional, de fazer uma piada aqui e ali. Porém, quando eu vejo um humorista que não utiliza desses meios e ainda assim ele me faz rir, com uma piada um pouco mais inteligente, ou que realmente não teve ofensa a ninguém, ali eu reparo naquele humorista. Ali ele ganha pontos comigo. Então eu acho que da mesma forma, por exemplo, é só a gente observar o próprio Zorra Total, né? Que ele tinha um formato durante anos e que chegou um momento que a Globo entendeu que era necessário Renovar, pegar um pouco o time que tava rolando na internet, de algumas coisas e tudo. Então, assim, é justamente isso. Ó, chegou um momento em que eles... Peraí. Então, acho que essa fórmula não tá sendo mais a funcional e a mais respeitosa, digamos assim. Então, vamos achar um outro jeito. Eu acho que é ali que você consegue ver um Esse é o outro maior nível. desafio. E realmente a pessoa merece respeito quando ela consegue driblar isso e fazer os outros rirem. Eu vou contar uma piada, então. Bom. Já que a gente tá falando disso, né? Eu vou soltar uma piadinha bem... Piada com drag queen, vai em frente. Faz uma de drag, Tinha né? uma drag. Eu sou uma piada. louco. Mas se a sua pergunta foi se existe limite pro humor, eu acho que existe limite pra tudo. Tudo. Sim. Tudo que Verdade. é demais, tudo que extrapola alguma barreira é prejudicial, né? Não, eu concordo. Eu tava conversando com um menino, até conversei com o Tino Carro sobre isso. Ele é comediante, ele trabalha comigo, ele faz stand-up e assim, gente, o humor dele é aquele assim, Eu tô tratando trágico em assim. terapia. E aí eu perguntei isso pra ele, porque eu queria ouvir dele o que ele acha. Ele falou assim, eu acho que o humor não tem limite e eu acho que às vezes até a ofensa faz as pessoas refletirem. É uma forma de fazer a pessoa Ofende refletir. ela todos os dias, Eu falo, então, para ver. como assim? Não, a gente não ofende as pessoas pra fazer elas refletirem, mas né, cada um pensa de um jeito. Mas também depende muito do viés com que a pessoa trata isso. É, exato. Por exemplo, eu sou Até começar completamente... pelo termo, né? Sou muito Humor fã de negro South já é algo Park. que já... Ah, isso Já é tem é maravilhoso. Já está ali. Já tá ali errado. Então, e é um humor muito pesado, um humor assim... E eu amo South Park. Só que é sempre com um viés de crítica social, Política. entendeu? Tem sempre uma sacada no final que você pensa, mano, eles estão tipo... Na verdade, eles estão zoando... É aquela coisa que é o grande clichê, mas é verdade. Zoando o opressor e não o oprimido. Assim, que eu acho que a sacada mais legal é essa. Daí, você pensa, putz, mas é um humor barra pesada, sabe? E por que esse pode? Por que outro não pode? São uns limiares meio delicadíssimos, assim. É verdade. É bem complicado. Tá gostoso? Não precisa pedir mais, não. Segura aí. O chá volta já já. Estamos de volta com o Chá do 5 e pra você que chegou agora, o papo é sobre politicamente correto. Confira aí. Eu ia te perguntar, por que você acha que as pessoas estão policiando tanto o comportamento delas na internet? A gente dos vê... outros. E delas também, né? A gente se vigia agora pra poder postar as coisas na internet. Não, mas a gente se vigia, graças a Deus Amém, que a gente né? Não, se isso vigia, é bom, né? mas eu digo assim, às vezes há um excesso de cuidado pra tudo, principalmente na internet, porque a gente tem medo de ser criticado, a gente tem medo de criticar. Por que você acha que isso tá acontecendo? Porque a gente
Acho que a gente tem mais consciência de que a gente causa um impacto na sociedade. É isso. Mas você acha que essa consciência é porque a gente criou essa consciência ou é devido a alguma ferramenta? Por exemplo, a internet deu a ferramenta para as pessoas se comunicarem. Eu acho que essa consciência, ela sempre existiu. A gente só não conseguia falar em massa, sabe? A gente não falava com todo mundo. A gente, claro que algumas consciências, algumas coisas, uma mentalidade da sociedade mudou. Mas eu acho que a internet ajudou muito a comunicação. Eu sou a favor da internet. Nessa questão, a minha dúvida é: eu estou policiando o comportamento do outro e o meu, porque realmente eu tenho propriedade pra isso, eu tô fazendo porque eu tenho consciência, ou eu tô fazendo porque é bonito fazer isso. Não, gente, porque eu tô fazendo porque eu quero seguir o flow. Se eu seguir o flow, eu vou ser, sabe, tá todo mundo falando assim, então eu acho que eu vou fazer assim também. Eu acho que, sabe, se você segue o flow, mas é um flow positivo, porque até vale. Porque vale, eu acho válido. Eu acho que à medida que você vai seguindo o flow, assim... Eu, por exemplo, posso dizer que eu comecei na militância meio que seguindo o flow. Eu vi que as pessoas gostaram muito de um texto que eu não entendia como militante, que é meu primeiro vídeo que viralizou, tipo, é drag ou é trans. Pra mim, aquilo eu só tava explicando a diferença, sabe? Daí o povo meio que me taxou como isso. Daí eu falei, mano, será que eu tenho essa veia mesmo? Vou tentar investir nisso. E comecei a falar sobre isso. Quando eu vi, eu estava no flow e aquilo realmente me tornou essa pessoa, entendeu? Eu me achei dentro desse processo. Então acho que a gente vive muito isso. A gente meio que às vezes, o povo tá todo mundo indo pra uma manifestação. Por que será que é? Sabe, às vezes você vai porque você tá meio assim, tipo, vamos ver o que é isso daí, né? Vamos tirar uma selfie. Daí isso às vezes acaba fazendo com que você seja dominado por aquele clima, entendendo questões maiores, entendeu? Você sabe que... Só que isso pelo bem e pelo mal, né? Sim, o lado ruim também sim, existe. sim. Mas é normal. Na internet, eu acho que a questão é o que você falou assim, você deu um texto que de repente você viu que estava educando. Eu acho que é uma necessidade do momento dessa educação dentro da internet, porque até um tempo atrás, as relações que ela enfim, ocasionava não eram tão amplas como as de hoje em dia. Eu fui lá... Né, gente, as velhas aqui, né? Agora eu tenho um e-mail, agora eu tenho um ICQ, agora eu falo com algumas pessoas específicas. E aí eu tenho uma forma de conversar. De repente, isso ficou completamente aberto. Você é uma rede social que está aberta para todo mundo. Então, mas é isso que eu falo da consciência mas aí as pessoas da perderam internet. a noção, achando que o que ela vai contar ali para todo mundo ver é a mesma coisa do que ela fosse conversar com uma pessoa em particular. Aí o seu tom, olha, eu quero deixar um recado aqui para a Lorelai. Eu sei que ela vai ler e vai entender, porque é isso que eu quero falar com ela. Não, amiga, você está fazendo um negócio que está aberto para todo mundo. Aí as pessoas começaram a utilizar para justamente isso. Ofender outros e achar que tem o direito de ali ser um espaço aberto para todos. Não é aberto para todos. Eu acho que realmente fico feliz quando eu vejo esse movimento de eu me policiar um pouquinho o que eu vou escrever e de eu observar e dar uma policiada no outro para a gente começar a ter essa educação num lugar em que não é terra de ninguém. Hoje em dia a gente está bombando com crimes Isso online. não é mais anônimo tipo, na internet. E acho que as pessoas estão começando a aprender a isso. Então, quanto mais a gente usar ferramentas de forma educacionais ali, também colaboram para um pouco Mas, isso. Lorelai, tu sabes que a nossa história é bem semelhante, porque quando nós decidimos criar o chá, a gente decidiu criar pelo motivo que toda vez que nós nos reuníamos, a conversa sempre rendia, porque cada um tinha uma opinião sobre determinado assunto. Fofoqueiras. Então, bem isso. E fofoqueiras de qualidade. E aí eu sempre disse assim, falei, gente, a gente tinha que gravar isso, é tão legal, rende tanto, tem tantos pontos de vista pra apresentar. E a gente foi sentindo a necessidade, entendeu? Com o tempo, por que vocês não tocam nisso? Por que vocês não tocam aquilo? Quando a gente foi vendo que era a nossa realidade, porque naturalmente a gente começou falando do universo gay, né? Depois que nós nos estendemos às demais letras. Quando a gente foi sentindo essa necessidade de falar cada vez mais sobre isso, e o que é mais legal, foi um interesse genuíno. A gente gosta, entendeu? Gravamos há pouco com um homem trans. E assim, mais um programa em que a gente tava super curioso, intrigado, preso ao que ele falava, entendeu? Sim, e aprendendo com ele também. Exatamente. Né? Que acho que é a parte mais importante. Eu não sei a ordem dos tópicos, mas tem um tópico que eu acho que vai render, que depois você Não sei a ordem dos tópicos. Ela é maravilhosa, Sei, ela é bem não, preparada, diretora. Não, é porque eu acho que é por aí, a gente tá falando de internet, trouxe? mas a gente tem, por exemplo, a TV dos anos 90. Que era, Sim. gente, que era um lugar de ninguém. Banheira do Gugu. Era uma coisa de louco. Gata molhada. Tudo que acontecia na década de 90, né? Que você tinha uma liberdade de fato, assim, ó, gritando. E eu queria saber de vocês, como é que é a sensação hoje em dia? Tem coisas que realmente eu olho e falo, saudades da década de 90. E tem coisas que eu falo, gente,
como que tinha banheira no domingo à tarde, como que tinha aquele quadro de jogar água nos peitos das meninas com a camiseta branca, como que você tinha propagandas para crianças com cigarrinhos de chocolate. Cigarrinho de chocolate. Então, assim... Eu comi cigarrinho de É que chocolate. não tinha. Você sabe o que eu acho? Eu acho que a internet, ela é o fruto proibido. A gente comeu do fruto proibido e passou a ter malícia. Porque a gente não tinha malícia, gente. A gente dançava o tchan, fazia Então, as eu também coisas acho e, que é muito disso, sabe? A gente não tinha malícia até ter internet. A internet é que abriu as portas, a visão. Falou assim, gente, olha isso, olha isso. E a gente tinha malícia, a gente não tinha o meio pra extravasar essa malícia que a Não, internet sim. permitiu. É o Não que eu sei. falei da Malícia internet. não ia Parecer assim na É o que eu gente. falei da internet. Eu Nas acho que pessoas. a tecnologia levou a gente pra algum lugar que agora não está sendo mais saudável. Black Mirror, gente, assiste. Bate-papo UOL me corrompeu. Nem fale, menina, nem fale. Né, menina? Foi ali que seu nome foi criado, Silence. né, Lorelai Fox? Lorelai Fox, hits. Pesado. Mas é Mas verdade, o- já tive namorado do chatwall, gente. Sabia? Pronto. 2 anos de namoro. Pra eu pessoal não conheci achar chatwall. que não tem amor no bate-papo Nossa, UOL. eu tenho amor de tudo que é virtual. Na vida real, eu nunca conheci ninguém. Mas todo tipo de aplicativo eu já arranjei namorado. E namoro sério mesmo, gente. Nunca fui de... Politicamente ficando feio. incorreta. Será? Tô fazendo mal pra alguém? Não tô. Não E é? admito ainda, o importante é... Olha, mas vamos pensar. Pra Diga. mim, a grande problematização, o grande problema do que se tornou politicamente correto é que traz a sensação de que a gente pode realmente julgar as pessoas e muitas vezes não dando chance para que as pessoas aprendam. Se apropriar de algumas coisas também, né? Falar, exatamente. Essa é outra questão muito pesada que traz o politicamente correto. Mas eu acho que a gente precisa ter mais um posicionamento politicamente correto de entender que ninguém é obrigado a saber de tudo, de que ninguém nasceu sabendo do que é homofobia, o que é racismo, o que é preconceito, e a gente se dispor principalmente a ensinar as pessoas e a educar, né? Que é o que a gente faz aqui, é o que a gente faz nos nossos canais. Meio que entendendo e também tendo empatia com as pessoas que a gente julga estarem erradas. Porque, mano, ninguém nunca ensinou essas pessoas, sabe? E a gente ficar só xingando os homofóbicos, eles não vão aprender, não é Olha assim pra sua que se ensina. família. É o que você fez, coloca uma sementinha. Exato. Né? Planta ali. Às vezes num terreno não é fértil, às vezes o terreno vai ser fértil. Uma hora aquilo vai florescer e nascer alguma coisa. Porque se ficar dando murro nas pessoas, não adianta de transforma, nada. né? Sabe uma coisa que eu vejo que eu acho que é um fator que é um grande espinho nisso tudo do politicamente correto? Por exemplo, a gente sabe que o ser humano, você faz 10 coisas boas, você faz uma coisa ruim, você é lembrado pela coisa ruim. Exato. Então tá, a gente tem aqui uma questão problematizada. Vem 10 pessoas e explicam direitinho como você deve reagir, falar não sei o quê. Aí vem a louca, raivosa, espumando, gritando, entendeu? Pronto, todo mundo toma ela como referência e pega abuso daquilo, entendeu? Reage negativamente àquilo. Exatamente. Sabe? Eu É acho isso um corrigir o terror. politicamente Quer ver eu correto morrer, eu morrer. É alguém falar pra mim assim, tipo, isso é mimimi. Gente, juro, eu quero morrer quando eu ouço isso. Porque assim, pode ser mimimi pra você, mas foi aquilo que você falou. Pro outro não é. Existe uma razão pra aquilo, tá sendo feito. O problema é que a louca, raivosa, espumando, vai lá Virou e faz a a coisa de referência. um jeito, entendeu? Que fala, tá só latindo, entendeu? E as pessoas não ligam. Mas não é verdade? Sim, exatamente. É verdade. isso. Pois que eu é, falo. o programa está acabando. Mas menina, isso já. é muito incorreto. Isso é muito rápido, né? Gente, mesmo. Pois é. a gente um dia sonhou que a gente ia fazer um programa mais curto, né? Não dá, Não dá. dá, Então, é gente, vamos difícil. diminuir um pouquinho? Não dá. E a Eu acho gente que a gente tem que começar a fazer sempre parte 1 e 2 de cada parte 1 programa. e parte 2. A parte Verdade. 2 é na cama. Na cama com Lorelai. Mas Chá na cama com Lorelai. elas vão sair tudo Delícia. queimadas com a gente. Chá não, leite. Opa! Vai até tomar. Essa parte corta. Olha, Não precisa cortar não. que você sabe. bezerrinha Lô, ali, ó. obrigado por ter vindo. Imagina, Obrigado meus amores, mesmo. obrigado. Adorei nossa conversa, passou muito rápido mesmo. Passou muito rápido mesmo. E obrigado, de verdade, tô muito feliz de estar aqui. Espero que a gente possa tocar corações. não é? Sim, Tomara, com certeza. tomara. Então, Plantar aí. sementinha. Plantar sementinhas. É isso mesmo. Bora plantar sementinhas. A Lorelai é um arraso, né, gente? Todo mundo adora, realmente. Só que assim, seguindo a onda do sucesso, a gente vai agora para o tema de saúde.
fica com um chá incrível que a gente fez com o médico e infectologista Vinícius Borges, que é mais conhecido nas redes sociais como Doutor Maravilha, num papo muito bacana sobre infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Chá do Fim começando. A gente já falou muito sobre HIV aqui, só que hoje é o dia da galera toda do rolê, porque a gente vai falar sobre DSTs. E também quem é maravilhoso é o nosso convidado aqui hoje, gente, Dr. Marcos, residente, é o currículo, eu vou tentar lembrar, residente em infectologia no Hospital das Clínicas da UFMG, e também o criador e o Doutor Maravilha, com mais de 100 mil seguidores no Facebook, focado na saúde LGBTQ, todos nós. Demais. Muito obrigado, já começo agradecendo. Obrigado, Marcos, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Seja gente. Deixa eu fazer 2 observações agora no começo. Sempre. Quem sugeriu esse tema, DSTs, logo que a gente voltou de férias, foi o Rafa. Não entendi por quê. Mas a gente falou, vamos falar, né, gente? Na Saúde verdade, pública. Mais uma observação. Na verdade, o Rafa observou os pedidos dos nossos charmosos de Sim. casa que pediram várias vezes esse assunto. Eles falaram, vocês falam de HIV, falam das outras doenças também, das DSTs. Então hoje estamos aqui falando. elas. E eu tenho uma dúvida, assim, que eu acho que é a dúvida de todo mundo que tá em casa. Doutor Maravilha, tem aquilo maravilhoso? Não precisa responder. Deixa eu desligar a câmera. Já deixou assim. Tá? Mas foi bem bacana que eu conheci o Marcos num evento que ele foi na USP Ribeirão. E depois a gente participou, não presencial, do mesmo evento pelo Ministério da Saúde. Exato. Ele estava lá em Brasília, eu não pude porque eu tinha outro trabalho, mas eu estava em vídeo participando. Eu vi seu vídeo, foi ótimo. Bacana. Sim, não, ficou ótimo. O pessoal gostou de lá. Sim, levantaram pra mim. Você não precisa elogiar, não, viu? Não, Porque tá mas- deixa ela... Vamos começar, gente. Porque se deixar ela vai. A gente Alô. cadê a cordinha? Gente, é bolacha, não, Marcel. Então vamos começar com uma questão que é importante. Sim. Que é um pouquinho entender historicamente, assim, e mais do que isso, hoje a gente vê tantas coisas evoluindo e saber se isso acontece também com as DSTs, se elas já estão num outro nível do que era antes, até porque, confessando com as questões do HIV, é claro que eu me aprofundei um pouco mais, mas eu me lembro de palestra na escola com 15 anos de idade, assim, de mostrar imagens, aquela coisa. Tinha no livro de ciências, É, gente, é. as fotos horrendas. Traumáticas. É. Linha de educação sexual, né? Então como é que é essa questão com as DSTs? Tem essa evolução? Como é que é? Pode já começar. Tá. É bem interessante. Então, só começando para a gente já fazer um mini esclarecimento do termo DST, que inclusive no final do ano passado no Ministério, a gente optou por mudar esse nome, porque DST agora é mais, não é que é mais certo, mas é um jeito mais amplo de se falar IST, porque a gente trocou o termo doença pelo termo infecção. Porque quando você fala doença, você está no espectro de lesões visíveis, ou seja, você vai olhar a região genital, você vai ver uma verruguinha, você vai ver um ferimento, né, uma úlcera ou um corrimento. Agora, infecção é um termo mais amplo, porque às vezes, por exemplo, quando a gente faz teste para sífilis, a gente faz aquele VDRL, às vezes ele vem positivo, mas a gente não tem úlcera nenhuma, a gente não tem nenhum machucadinho no pênis, na região anal, na pele, não tem, mas o exame está lá positivo, ou seja, você não tem uma doença, mas você tem uma infecção. Então o Ministério decidiu mudar, então agora a gente fala IST em vez de DST, justamente para ter um espectro mais amplo e também ajuda a diminuir muito a questão do estigma, né? Fala que a pessoa está doente. Às vezes não, ela está com uma sífilis latente, que a gente fala, ela tem um micro-organismo lá circulando no corpo dela, mas ela não está com nenhuma lesão visível, mas ela tem infecção. Isso. E é interessante você falar que as doenças evoluem mesmo, né? Todas as doenças, e as doenças infecto-contagiosas, por serem agentes vivos, né, bactérias, vírus, né, que a gente sempre tem aquela dúvida se tem vida ou não, mas eles se comportam como seres vivos quando estão dentro da célula, eles mudam mesmo com o decorrer dos tempos. Por exemplo, a gente tem relatos de vestígios de sífilis já na época do Egito mesmo, no templo, lá nos faraós, já encontraram mesmo em múmias, naqueles hieróglifos mesmo, relatos de sífilis. Gonorreia, a gente tinha muitas epidemias na Idade Média, sífilis também. Sífilis, a gente sabe que a sífilis mais grave é aquela que fica muito tempo no corpo, por exemplo, 30 anos. Você teve sífilis, teve uma feridinha lá no pênis, não tratou. Aí com o tempo some, tipo, um mês sumiu.
Aí depois ela aparece na pele, espalha, tipo zika, né? Zika que dá muita mancha na pele. Aí depois você não trata também, vai. Aí depois de 10, 20 anos, ela pode afetar o cérebro, gerando quadro de demência, pode gerar problema cardíaco, aneurisma, quadros mais graves. E na Idade Média o pessoal morria disso, que a gente chama de sífilis terciária, que é aquela sífilis que avançou tanto que ela atingiu os órgãos mais nobres. E outra questão também que a gente vê, principalmente com bactéria, é a questão da resistência a antibiótico, né? Agora a gente está tendo um controle um pouco maior, né? Porque pra gente comprar, quando a gente está com dor de garganta, não tem mais como dar uma amoxicilina, não é assim que funciona mais. Dá azitromicina, né? Meus amigos amam azitromicina, né? Mas não é assim. Aí libera uma astra aí, eu falei, pra quê? Você faz clamídia? Ah, não, é dor de garganta. Eu falei, tá. Aí, mas então, com esse controle a gente diminuiu a resistência, mas por exemplo a gonorreia, que é uma doença simples das DSTs, ela é a mais normalzinha, mais fácil de tratar, só que ela tá virando um problema, porque o índice de resistência dela está aumentando. Antes a gente conseguia tratar a gonorreia só com um comprimido, que chama ciprofloxacina, não sei se vocês conhecem, que é usado muito para tratar a infecção urinária. Aí agora, como o pessoal começou a usar de maneira indiscriminada, acabou que já está resistente. Aí alguns estados, por exemplo, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo também, o Rio eu acho que ainda não está tão resistente. Ao invés de usar esse comprimido, a gente tem que usar já uma injeção, que é a ceftriaxona. E na Europa, por exemplo, em Londres e em alguns estados norte-americanos, a própria injeção já não está conseguindo combater. Então eles já estão pensando daqui uns dias vai ter uma gonorreia que nenhum antibiótico consegue curar. Então elas estão mudando, né? Tipo assim, os antibióticos é complicado porque elas adquirem resistência num ano. E antibiótico levam 10 anos para serem produzidos, né? Um novo. Então elas estão crescendo numa velocidade maior do que o de produção de antibióticos novos. Então é um problema. E os vírus estão sempre aí, né? A HIV foi a epidemia mais recente, né? Da década de 80. Hoje em dia a gente tem o Zika vírus, que embora não pareça, é um IST, né? Quem diria, né, que um vírus transmitido por mosquito ia virar um IST, né? Não, e a gente está atualmente com uma epidemia de sífilis, né? Sim, que é uma das mais importantes, né? Porque teve queda no uso de preservativo, tanto por homens quanto mulheres, sejam hétero, bi ou homossexuais, e também teve um desabastecimento da penicilina, né? Que é o medicamento clássico para tratar, porque faltou matéria-prima, não chegou no centro de distribuição e os casos aumentaram. Aí ficou gente sem tratar, gente sem usar preservativo. Sífilis é muito contagiosa. Quando você vê aquele machucadinho lá, ele tá cheio de treponema, que é a bactéria que transmite. Treponema? Treponema. Nem o nome é que adequada. Treponema válido. Que adequada. Válido. Pertinente. Eu tenho uma dúvida. Diga. Você falou sobre isso, né? As pessoas usam menos camisinha, etc. Você acha que houve uma evolução realmente da doença ou uma involução do comportamento? Tipo, as pessoas deixaram elas criaram hábitos que são super prejudiciais. Por exemplo, a gente come muito mais comida industrializada hoje em dia, né? A gente não toma sol, as pessoas, em sua maioria, bebem muito, tem outros vícios como cigarro, drogas, etc. Então, assim, a resistência realmente vai embora. A gente tem um problema na natureza, que é a questão da camada de ozônio, que faz o tempo ficar muito louco. Então, hora tá quente, hora tá frio, isso também destrói a imunidade. Então, assim, todos esses fatores, eles não acarretaram nesse aceleramento, nessa otimização, né, dessa força dessas substâncias que são venenosas pra gente? Sim, pode ser. Eu vou falar do ponto de vista médico-científico, que a gente tem evidência, e do que eu acho também, que eu concordo um pouco com você. Porque a sífilis, principalmente, que é a principal epidemia atual, né, tirando o HIV, a bactéria em si, ela sempre foi sensível à penicilina. Tipo, a benzetacil, aquela injeção doída que você toma no bumbum, aquilo lá é capaz de matar a sífilis. Então ela não está ganhando resistência. Mas hoje a gente tem visto a sífilis causando quadros que antes a gente não via. Por exemplo, Guillain-Barré, que foi uma polêmica na época do Zika vírus, que é aquela síndrome que você vai perdendo os movimentos, né? Você vai perdendo, geralmente, é ascendente, dos pés até os braços, paralisa os músculos da respiração, só que com o tempo volta. Mas você tem que ficar no CTI, tem que ficar entubado, porque você não consegue respirar sozinho. A gente viu muitas sífilis causando isso, sífilis causando, por exemplo, alterações no hemograma, de plaqueta baixa, sífilis ocular, né? As uveites, sifilíticas também causando, que antes a gente via mais na população que vive com HIV, no caso não, a população que vive com AIDS, né, que tem imunidade menor,
E agora a gente está vendo mais. Pode ser, tem umas teorias da conspiração que falam que possa ter mais coisas surgindo mesmo. Sim. Mas de resistência para sífilis, não. Mas pro resto existe muito. Resistência para gonorreia. E isso é uma coisa que está modificando. Eu acho que o estilo de vida tem a ver muito. Mas o que você falou em número mesmo de incidência de epidemia foi diminuir o uso do preservativo, porque é uma coisa que a gente não gosta muito de assumir, mas a galera perdeu sim o medo do HIV/AIDS. Tipo assim, não tem tratamento, é 3 em 1, um comprimido por dia, as pessoas vivem tão ou mais que as pessoas que não vivem com HIV. É verdade. Parte perdeu, parte não conhece. É isso. Mas eu ia pontuar isso, Dudinho. Até é uma pergunta para vocês mesmos, que sempre me questionam isso em entrevistas. Por que eu acho que os jovens estão numa... Ou não viveram na idade. E aí, eu acho que não é uma culpa só dos jovens, é uma culpa nossa como adultos que não falam sobre isso. Então, assim, é o que eu falei, eu até perguntar de vocês, eu tive essa aula na escola, de mostrarem, de vir alguém para dar palestra, na Secretaria de Saúde, alguém... Eu não vejo mais isso. Eu pergunto para pessoas mais jovens, você teve isso? Não tive. Não tive. Eu tenho amigos professores que falam, Bolacha, quero te levar na escola. Mas é tão difícil deixarem entrar. E aí a minha sensação que, além é a junção do que você falou, do corpo, do físico, com o social. E a informação, eu acho que não está chegando, não é possível. Porque as pessoas são muito mais seletivas na informação que recebem. Não, e eu acho que tem outra coisa muito ligada a isso. Vou até puxar, que eu vou falar para te fazer uma pergunta. Eu tenho a impressão de que as pessoas se prenderam muito ao comportamento de risco do HIV. E a gente sabe que o comportamento de risco para outras DST são diferentes. Então é isso que eu queria te perguntar. Eu acho que algumas doenças evoluíram com o tempo porque as pessoas se esqueceram e se prenderam só no comportamento de risco do HIV. Para outras DSTs, quais são esses comportamentos de risco que vai além do que a gente já sabe sobre o HIV, né? Por exemplo, contato só de encostar, o roça-roça ali, o beijo, o sexo oral. O que esses comportamentos podem causar e que doenças podem vir a ter uma pessoa que tem esse tipo de comportamento de risco? Isso. Bacana a pergunta. Só complementando o que o Rafael falou, é muito pertinente mesmo, porque os jovens não viram ídolos, né, parecendo de AIDS, morrendo das complicações do HIV. É uma coisa importante mesmo, que eles não têm esse referencial. Então foi um pouco mesmo de perda de referência e perda de medo também, foram as duas coisas. E voltando então, pelo que você falou das ISTs não HIV, então... IST, aprende. IST, calma. Eu também demorei um tempo pra falar com a gente tá acostumando aqui. Questão de se educar. Não, mas vocês podem falar dessa. Eu tenho que dar um exemplo, né? Mas aqui, é verdade. Então, HIV, qual que é o principal risco do HIV? É a relação sexual desprotegida, que é contato com sangue, né? Principalmente sangue, sêmen e líquor, né? Que é aquele líquido que fica lá na medula, no cérebro, aquele líquido clarinho, límpido. Então, por que o sexo anal é o que envolve mais risco? Porque ele é o mais traumático, porque o ânus, o reto não tem lubrificação e geralmente é traumático, sangra um pouco, às vezes você não percebe sangramento, você não vê nenhum ferimento, mas você sabe que aquela mucosa lá sofreu, feriu, aí é maior. Mas, por exemplo, as outras DSTs é só contato de mucosa com mucosa, por exemplo, sarro, né, que é uma coisa, tipo, eu tenho vários amigos da guinagem, né, guines, que é o sexo sem penetração. Eu já vi vários tendo gonorreia, sífilis, e eles não praticam sexo anal. Eles praticam muito frotage, né? Que é quando você esfrega um pênis no outro. Como é o nome? Frotage? Frotage. Quando Eles identificam. Pois e minhas amigas dando horrores aí, tão boazinhas. E a galera no Frotage. A galera no Frotage. Tá vendo? Ninguém tá imune a nada. Mas, então, e você pode passar mesmo. Você tá com a lesão lá, aí, tipo, por exemplo, a pessoa expõe a glande. Aí, essa glande dela encosta numa lesão ulcerada, ela tem chance de transmitir. Uma questão que eu acho muito interessante também é sexo oral. Que o nosso país meio que ainda não acredita que sexo oral é sexo. Acho que é só preliminar. Mas é sexo, porque... sexo porque envolve prazer, envolve, né, órgãos sexuais e tem seus riscos. Teve caso, por exemplo, de amigos meus, pacientes, que se infectaram com gonorreia no sexo oral receptivo, né? Tipo, o cara foi chupado, né? Mas aí quem fez o sexo oral nele tinha gonorreia na garganta. Só que às vezes quem tem gonorreia na garganta não tem sintoma. Não é aquela dor de garganta que você enche 2 bolas aqui, que é linfonodo, não. Tá lá, habitando lá.
Aí o cara foi, praticou sexo oral, recebeu um caso, né? Aí depois, gonorreia é rapidinho, é de 1 a 3 dias pra você começar a ter sintoma. Aí começou a ter aquele corrimento, né? Foi fazer a garganta profunda. E é exatamente onde ela fica lá Gente, não é na isso? faringe, lá Ela era boa, então, essa era e boa. transmitiu. Aí o cara falou, nossa, mas eu não fiz nada. Ele só fez sexo oral em mim, por que eu tô com isso? Eu falei, mas porque habitava a garganta dele. Porque E ela geralmente aguentava. essa gonorreia da garganta é ela troca genes de resistência e ela é uma das mais difíceis de tratar. E muitas vezes a pessoa tem e não sabe. E tá vendo? Tem gente que acha geralmente que é só quem, por exemplo, por exemplo, se você for chupado, o risco é menor do que. É diferente. Muita gente acha que, tipo assim, o ativo não tem nada, seja no sexo. Machismo, Existe né? algum tipo de contaminação por beijo, por exemplo? Beijo, tipo, só se a pessoa tiver uma saúde bucal muito ruim, né? Que a gente sempre fala, e se ela já tiver outra lesão ativa. Se você já tem uma lesão de sífilis na boca, até a chance para HIV existe. Ou então periodontite, né? Que é aquela inflamação na região da gengiva, que o dente, que você vê que a gengiva abaixa, né? Retração. Também gera, por exemplo, se tiver herpes também aumenta. Gente, aquela boca da Idade Média, né? Pobre, nunca escova, mas que ainda Mas que ainda existe. Mas existe. Mas que ainda existe. É o que eu falo, a gente existe. vive meio que numa bolha, às vezes não tem noção do que tá rolando aí fora, mas você anda no quarteirão E não tem Listerine que salve, viu? É. Elas acham que elas vão encher a boca de álcool. Então vira uma caipirinha forte, uma dose de vodka, não mata tudo, não mata a língua. Não muda de canal não, viu? Que a gente já volta com o meu, com o seu e com o nosso Chá do 5. O Chá dos 5 está de volta. Não resista, assista. Todo comportamento, né, ele é previsível, ele pode ser estudado. E isso é para tudo, tá? Assim, a gente está falando de EDST, mas só para ilustrar para vocês, a economia. Para você prever a economia, você precisa estudar o comportamento social. Você precisa estudar o comportamento regional, de cidades, etc., para você prever qual é a curva econômica, etc. A questão etária é a mesma coisa, onde tem mais velhos, onde tem mais crianças, etc. E com as ISTs é a mesma coisa. Né? Se a gente começar só com os exemplos que você está dando de comportamento, com sexo oral, sem camisinha, ou a lesão, e não estamos falando de HIV/AIDS, a gente vê que isso só vai crescer. E até agora a gente nem falou de sexo anal, nem falou de HIV, já viu tanta coisa que a gente já falou? Sim. E o povo ignora isso. A previsão é essa? Você tem acesso a alguma informação de que se não conscientizar, se as pessoas não mudarem o comportamento, isso só vai piorar? Exato, porque você vê, por exemplo, quando a penicilina foi criada, eu acho que, se eu não me engano, foi em 1938. 28 ou 38. Aí teve já uma queda do número, porque geralmente a gonorreia era sensível, sífilis é sensível até hoje, mas aí depois chegou a década de 60, 70, liberação sexual, pílula anticoncepcional, aí os números aumentaram. Depois a epidemia de HIV, que também aumentou um pouco, porque a gente sabe que o HIV sempre anda associado com outras, né? Se você, por exemplo, tem uma lesão de sífilis, se aumenta de 5 a 10 vezes a chance de também se infectar por HIV. Porque o HIV é um vírus fraco, geralmente ele precisa de uma portinha de entrada. E as ISTs que ajudam nisso. E aí você mencionou sobre o PrEP, que é especificamente do HIV, que não trata as outras doenças, você continua exposto a elas. Mas a sua opinião pessoal sobre a liberação hoje no estado, que agora já começou a acontecer, já começou a ser distribuído. Você acha que isso vai interferir nas outras ISTs? Porque a galera já acha que tomando o Truvada ou qualquer PrEP, não, tá tudo bem, vamos trepar sem camisinha. Não é isso. Você acha que pode rolar uma interferência? Acho que pode, tem que ter um trabalho de educação muito grande, igual vocês falaram, tem gente que não conhecia nem PEP, né, que é o que você pode usar depois de uma exposição de risco, e agora PrEP, e pode ter um uso indiscriminado, às vezes gente sem indicação, ou então achar que a PrEP serve para tudo, igual você falou. Mas então lembrando, por exemplo, eu quero tomar PrEP hoje, as indicações clássicas estão sendo profissionais do sexo, casais sorodiscordantes, HSH, né, homens que fazem sexo com homens que tiveram algum IST nos últimos 6 meses, e travestis e transexuais. Então, aí eu me encaixo numa dessas e vou buscar. Eu tenho que saber que vou ter que continuar usando preservativo, eu vou ter que fazer muito teste para HIV. Tipo, é recomendado nos conselhos americanos trimestral.
De 3 em 3 meses você tem que fazer, porque se você se infecta e continua tomando a PrEP, o que acontece? Você está fazendo um subtratamento, você está usando só 2 medicamentos, a gente sabe que são no mínimo 3, ou seja, o seu vírus está lá, aquilo não vai tratar ele e a dentícia vai ficar resistente. Então tem que ficar atento a isso. E você tem que fazer rastreio para todas as ISTs, mesmo que a pessoa não tenha sintoma. Por exemplo, clamídia. Para as mulheres é um problema grande, porque 7 em cada 10 pessoas que têm clamídia não tem sintoma. É uma bactéria que causa uretrite. Entra na uretra e dá um corrimentozinho. Às vezes o corrimento é claro, a pessoa nem percebe, fica lá meio adormecido. Mas aí pode subir essa infecção para o útero da mulher, para as tubas uterinas, e gera problema de infertilidade, por exemplo, de gravidez ectópica, né, que é quando o feto não está dentro do útero e fica fora, gerando um risco mesmo coloca a vida da mulher em risco, né? Então existem essas complicações. Então o pessoal da PrEP vai ter que saber que vai ter que fazer mais exame, vai ter que ir mais ao médico. As substâncias da PrEP, né, tenofovir e citabina, elas podem ter efeitos colaterais. A gente sabe que tenofovir gera lesão renal, então vai ter que fazer teste de função renal, pode gerar perda de massa óssea, então a gente recomenda que faça densitometria a cada 1 ano, a cada 2 anos, pratique exercício físico e entender que PrEP não é para a vida inteira, né? E geralmente quando você tiver mais exposições de risco. A gente vê, por exemplo, um estudo que eu gosto muito de citar, que é o Hypergay, né? Eu amo esse nome. Foi um estudo feito na França e no Canadá, que a PrEP é um demento. Não é o que o Ministério vai pregar, os consensos aqui, que eles usam, por exemplo, um comprimido 4 horas antes da exposição sexual no mínimo e depois durante mais 2 dias, 2 a 3 dias. Aí com isso você já diminui muito. Não chega naqueles 95, 99% de eficácia, mas beira os 90%, é bom. Então, por exemplo, quem tem hábito, por exemplo, de ir pra sauna, essas festas, viagens, a gente sabe que... Imagina lá 4 horas antes no Grindr. Só posso te encontrar daqui a 4 horas. Agora eu tô um pouco ocupado esperando meu remédio fazer efeito. E eu acho que PrEP não vai ser uma coisa uniforme. Tipo, a gente vai falar pra todo mundo usar todo dia, só que vai ter gente que vai falhar, porque a gente sabe. Tem gente tomando... Quando a gente tem que tomar um medicamento, não tem como. Marcos. Eu sei que você é o último. Não, mas eu não vou falar do último agora. Não, mas depois você já até pra você ir fechando. Mas deixa eu falar só dos prós. O que ele falou, eu falei só do ponto negativo, mas eu adoro PrEP. Só detonei aqui. Detonei a PrEP. Não. Desculpa, Rico Vasconcelos. Não, eu gosto muito de PrEP. Mas agora os prós, que a gente vai controlar essa epidemia, né? Não vai resolver, mas vai ajudar um pouco. Por exemplo, a gente viu que preservativo e PrEP não funcionaram. E tem populações que a gente tem que ter muito cuidado. A prevalência de HIV em travestis transexuais chega a 30% nos grandes centros urbanos. É muita gente. E tipo assim, são populações já tão sofridas, tão vulneráveis, como eu falei, a gente tem que dar uma ferramenta a mais para elas se protegerem. Então vai ajudar essas populações que precisam mesmo e vai ajudar. Qual que é o melhor mecanismo de tentar diminuir a transmissão de HIV? É você identificar quem tem e tratar. Porque a gente sabe que quem tem HIV tem detectável não transmite mais a doença. Quem está transmitindo são as pessoas que têm e não sabem. Então com a PrEP a gente vai ajudar nisso também. Então uma medida ótima que vai somar, mas que tem esses cuidados. Então o perfil para a PrEP é alguém bem orientado. Então a gente tem que investir na educação. Procurando sempre para você saber os seus resultados, né? Isso, CRT, gente. Procura na internet CRT. Exato. Sempre tem um nas cidades que é centro de referência e testagem para você CTAs, pelo menos os CTAs também, para você ter pelo menos a consciência de que se está infectado com alguma IST ou não. E hoje os testes saem em 30 minutos, né? Uma picadinha aqui já sai. A gente mostrou até o vídeo lá. Me obrigou. Já fizeram? Ele fez aqui, estávamos nós dois, eu não adiantava fazer. Você sempre faz teste, né? Geralmente todo mundo fica morrendo de medo. Vai lá fazer. Então, falar de uma coisa agora que não estava no roteiro, até porque você sabe que a gente não fica só no roteiro. Tem a questão agora da vacina de HPV para homens, mas assim como a das mulheres, ela é para jovens. E aí, vai ser uma pergunta meio óbvia, mas as pessoas precisam às vezes ouvir o óbvio. A importância de se cuidar, porque se a gente gasta dinheiro com tanta coisa, já que não tem gratuito, porque ela é só para pessoas mais jovens, de ir lá, bancar a sua vacina. São 3 doses, é isso? 3 doses. Porque assim, só comentar bem rapidamente. Eu tô tomando. Maravilhosa. Dose também, já completei as minhas. Eu vou tomar agora, também tomo agora. Principalmente por conta do HIV, para evitar mais coisa. E agora para a população que vive com HIV é gratuita. Até 26 anos.
Ah, Lina, perdeu, Lina. Mas a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. Tô aqui botando a cara tapa, não vou ter minha vacina pra me cuidar. Então só comentar isso, de fato, porque às vezes as pessoas ignoram que o preservativo não protege, não é isso? Protege. Ele não... Tem situações que podem atravessar o preservativo, o contato ali. Enfim, só deixar claro isso da HPV que é importante. Então deixa assim falar. É que eu já falei, né? Eu falei que gente, eu sou graduado em 3 temporadas de Grey's Anatomy, mas uma residência em HIV louca. Tá mesmo, tá sabendo. Tô lá. Mas é bem isso, nisso, Marcos. Tá. Então, aí só para terminar a HPV, que é um assunto importante. As indicações clássicas da vacina, então, meninos a partir de 9 anos, meninos 12 a 13, população que vive com HIV, sejam homens ou mulheres, até 26. Só que isso é porque é a quantidade de vacina que o governo tem para distribuir. Não quer dizer que você tenha mais que 26, você não seja criança, você não pode se vacinar. Pode, mas você vai ter que comprar. São 3 doses, para o Brasil é relativamente caro, mas vale a pena. Porque, por exemplo, verrugas genitais. A gente tem os HIV, os HPV que causam verrugas, que é principalmente o 6 e o 11, e os que causam câncer de colo uterino, câncer de pênis, câncer de garganta, que são 16 e 18. E ela é quadrivalente, ela protege contra AIDS, então você protege 90% das verrugas genitais. E a gente sabe que verruga genital é um negócio chato de tratar, é doloroso, volta 30% de recorrência. Mas então a principal coisa é lembrar então que o preservativo protege sim, só que ele não sabe, a gente sabe que ele não cobre toda a área exposta, né? Às vezes você pode ter uma lesão de sífilis em cima, no escroto ou na região suprapúbica e não protege. Então ficar atento a isso, usar o preservativo feminino também. As lésbicas têm que se cuidar quando usam um brinquedinho, alguma coisa, higienizar, colocar o preservativo no brinquedo. Mas lembrar que essas DSTs existem, mas existe também tratamento para todas e existe a maneira de prevenir, que é o uso do preservativo. Então a PrEP vai ajudar muito na questão do HIV, mas vocês podem continuar usando preservativo para se proteger. Lembrando mesmo que sexo é uma coisa saudável, só que tem que ser uma decisão consciente. Tem como você viver sua sexualidade da maneira que você quiser. Você só tem que estar atento aos riscos que você pode estar exposto, as pessoas que você gosta também, que também podem se expor, e você pensar nisso antes e ver qual que é a melhor maneira de você viver isso. Cada pessoa vai ter um caminho, cada pessoa vai querer se prevenir de um jeito, mas eu acho que a consciência, né, a informação que liberta. Tem como você fazer sexo de uma maneira saudável, então por que não? Viu? A louca, que a Dora sempre joga mais. Adoro. Aquela que tá sempre do meu lado, né? Em momentos íntimos. Marcos, 2 coisas. Vai logo. A primeira é, assim, quais são os principais sintomas das ISTs, assim, que de repente a pessoa se identifica, o que ela pode identificar no corpo dela, que ela possa desconfiar que ela tem alguma coisa? Então, a gente tem 2 grupos clássicos, né, que é o corrimento, que é gonorreia, né, que sai aquela secreção amarelinha pela uretra, que gera uma coceira, prurido, geralmente suja, né, a cueca, a calcinha. Tem as síndromes de úlcera, né, que são os cancros. Cancro duro é a sífilis, geralmente é uma só e não dói. E tem o cancro mole, que são várias que doem. Só que isso é inexato, a gente sabe que a medicina não é uma ciência exata, então pode variar. E tem também as verrugas, né, que geralmente são causadas pelo HPV, e as bolhas, né, que são as de herpes. Do mesmo jeito que a pessoa pode ter herpes labial, pode ter herpes genital. Os vírus são diferentes, mas o que afeta a região genital também pode afetar. Então, geralmente, quando você estiver tomando banho, você olha se tem alguma feridinha, mesmo se não doer, tenta ver se ela vai desaparecer rápido. Um diagnóstico inicial é com trauma, né, às vezes nessas relações mais calorosas, assim, muita gente se machuca, contato com dente e tudo, então tem que ficar atento. Sempre é bom dar uma olhada antes de sair de casa e depois como que voltou, porque na DST não aparece de uma hora para outra, né? Exato. Tem os dias, 1, 2, 3, uma semana, sífilis em torno de 2, mas, por exemplo, um amigo meu foi e depois falou, tem um machucadinho aqui, mas não era nada demais. Então ficar atento. Então são feridas que podem doer ou não, verrugas e saída de corrimento, né? Secreção. Tá, por fim, eu acho legal a gente falar sobre a questão da paranoia. Porque depois disso tudo aqui, gente... depois a diretora já falou que não tá nem tá fechada pro médico corta barato. Muito. Eu vi dizer, ela acabou de excluir Grindr. Não vamos achar não precisa disso, gente. Eu sou os apresentativos. Então, depois disso tudo, é muito comum, se você estiver assustado, falar assim, gente, agora, meu Deus, como é que eu vou transar? Morrerei eu e minha mão. Não. Entendeu? Absolutamente que não. Eu acho legal você comentar isso, que não é preciso despertar uma paranoia. E assim, só ressaltar como é simples você simplesmente se manter afastado disso tudo.
A paranoia, eu quero falar que inclusive é um sintoma, na verdade, é uma reação esperada. Eu, quando comecei a residência de infecto, também pensei, nunca mais transo. Acabou aqui, encerrei. Tipo, agora só me dedicar à medicina, não tem como. Tipo, todo mundo morrendo, tipo, os pacientes com AIDS muito graves, no seu ambulatório, 30 sífilis por dia, sei quantos não vai falar, gente. Mas não é assim. Por exemplo, eu tô agora terminando residência de infecto, tenho uma vida sexual boa. e não tem problema com isso, porque se cuidar é fácil, é preservativo, é fazer exame, cuidar mesmo da exposição. A paranoia e o medo é uma reação inicial. Por exemplo, quando começaram os debates de HIV, todo mundo morria de medo, né? Os médicos que atendiam os meus pacientes com HIV, tipo, não sabiam o que era aquilo. Mas então, é importante buscar informação, ver que aquilo existe e ver que existem maneiras de tentar se proteger disso, porque sexo é uma coisa bacana, importante, tá intrínseco, né? É uma coisa que faz parte da nossa vida. Mas sempre tentem se informar, porque tudo no começo é mais fácil e tudo pode ser evitado. E a informação não tá chegando, né? Não tá. A informação não tá vindo. Mas por que não tá? E aí eu fecho só falando por isso assim, que gera paranoia, porque o povo parte do zero, aí você dá muita informação, já choca, mas não é. Depois fala, não, mas é assim, mas tem como fazer isso, aquilo. Isso. É amadurecer, a gente tem que amadurecer. Propagar gel pra não ser traumático. Isso, cuidado com a xilocaína quando for pegar os cavalinhos, né? Gente, é vida real, gente. Várias amigas minhas vão lá e falam, não, gente, eu passo um gloss de xilocaína só pra dar um... E aí, quando vê, no dia seguinte... Tá respirando pelo ano. A pessoa tá respirando pelo ano. Porque resumindo assim, eu acho que é se amar. A gente tá falando de uma relação que geralmente é com você entre uma ou várias pessoas. Poliamor. É se amar e saber que é isso, vou me cuidar pra ficar tudo bem. E aí a gente encerra também dizendo uma novidade. Ele saiu de Minas Gerais, está em São Paulo. Ah, verdade. Está abrindo um consultório. Já vamos fazer o merchan. Então pode seguir nas redes. Como é que te acha? Como é que ele fez? Então, é Doutor Maravilha mesmo. Instagram, Facebook, YouTube. Bem criativo mesmo. Doutor Maravilha. Mas é fácil. E aí, em breve, endereço de consultório para você ir lá. Sim, então, como eu tô no processo de mudança, fevereiro é meu último mês de residência. Aí, em março, eu venho pra cá e eu acho um hospital bacana, vou abrir consultório. Talvez eu vou ter o consultório em BH também, porque eu gosto muito do pessoal de lá. E é isso. Aí vocês fiquem, tipo... Se falar que viu no chá... Ele tá no começo de carreira de médico, que saiu da residência, então não dá pra dar desconto, mas ganha um sorriso a mais. Então é isso, pessoal. O Chá do 5 fica por aqui hoje, mas nosso encontro está marcado toda quinta-feira, às 11 da noite. Lembrando que em setembro você reassiste alguns dos melhores programas e em outubro a gente estreia oficialmente com tudo. Até semana que vem. Boa noite! Gente, o que foi isso? Que foi isso? Virei. Boa noite! Era um ensaio, gente. Ela acha que ela é o Silvio Santos? Sou rock. Deixa naquelas apresentadoras da manhã americana sentada. Good morning, America! Não tem um iPhone, mas é porque eu não quero. Um pouquinho mais. Segurança! Segurança! Solta o som, DJ! Hoje nós vamos falar sobre Eita, agora fui eu. Ela não é atriz? Todo mundo pegou a caneca, gente. Bicha, bicha, o microfone! Ela é muito... Gente, quem contratou a Bambi? Aff. Desculpa, gente. Desculpa a minha equipe, eu sempre peço. Ela já tem todo um aparato de fio que fica isso aqui, ó, no cenário. Ela tem tudo. Falar pra ela, menos agora bom seca o senso. cabelo, ela tira tudo, o secador.